E ouviremos agora o Dr. Raul Kutait, cirurgião do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Hospital Sírio-Libanês, doutor e livre-docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na qual é professor associado. Caro ministro Toffoli, prezada ministra Rosa Weber, doutor Humberto, palestrantes, senhoras e senhores. A minha vida é um pouco diversificada. Eu sou professor da USP, fui diretor do Hospital Sírio-Libanês, agradeço a elogiosa referência ao hospital que foi feita pelo Dr. Frazem. Eu também gostaria que todo o sistema de saúde pudesse oferecer o que a gente tem condições dentro do princípio da gratuidade. Esse é um sonho de verão. E já fui gestor público, fui secretário de Saúde de São Paulo, já fui chefe de serviço de cirurgia em hospital público. Eu vivi a experiência do paciente SUS e vivi com tanta indignação quanto o Dr. Frazem mostrou. Vivi e vivo. E acho que é importante que se discuta uma situação que, no passado, foi aceitável, fez parte da evolução, e que, de uma certa forma, está se tentando recriar, que é uma categoria especial dentro do SUS, que é um serviço público, único. É como se estivesse se criando agora uma primeira classe dentro do SUS, o que, por princípio, me incomoda. Por princípio, me incomoda. O SUS ele é regido, como todos sabem, pela universalidade, pela equidade. O SUS não consegue oferecer nenhuma dessas duas premissas, nenhum desses dois princípios da forma desejada, basicamente porque o seu financiamento está aquém do necessário, muito aquém, basicamente porque o modelo de gestão que se aplica ele restringe, limita, engessa, tira eficiência, eficiência. Então, nós temos um contexto no país onde o modelo criado é bom, mas o seu dia a dia ainda está longe do desejado. Embora, sem dúvida, como o doutor Adib Jatene gosta de repetir, muito melhor do que há 20, 25 anos atrás. Então, eu acho que esse é o nosso atual cenário. Dentro dele, como é que se divide os leitos hospitalares? Grosseiramente, 1/3 dos pacientes SUS são atendidos em hospitais próprios. Grosseiramente, 1/3 em hospitais filantrópicos, grosseiramente, 1/3 em hospitais privados, que vivem realidades completamente diferentes para o tema em questão. O hospital público, não há nem o que discutir, tudo pago pelo governo, não tem como se oferecer algo em especial em termos de acomodações, que custa, tem um custo operacional, dentro de um hospital público. Então, esse grupo de leitos está isolado, afastado. Os filantrópicos vivem mal e mal por causa de algo que já foi comentado, que o SUS paga menos do que o real custeio de cada procedimento. E os hospitais filantrópicos vivem sucateados, vivem pedindo esmolas, vivem pedindo dinheiro extra para não encerrar suas portas, e não o fazem porque isso para eles é missão. Então, o hospital filantrópico tem uma proposta diferente de participação no sistema da saúde do terceiro grupo, que é dos hospitais privados lucrativos. Se nós formos analisar o que aconteceu com os leitos SUS contratados no sistema privado, eles foram diminuindo, diminuindo, diminuindo. Por quê? Porque para o hospital privado lucrativo não interessa ter leito SUS, apenas como uma alternativa última. Se ele puder preencher esses leitos com pacientes privados, ele vai conseguir ter uma lucratividade maior que faz parte do próprio negócio. É aceitável, é legítimo. Mas o paciente SUS não é a prioridade desse grupo de pacientes. Ora, como é que eu vejo a situação que aqui está sendo colocada? Eu vejo quase que como uma alternativa
uma porta de entrada diferente, onde os hospitais privados conseguiriam preencher alguns desses quartos, e criando uma via expressa, talvez, de internação, que tem seus vieses éticos e morais, no meu modo de ver. Porque, a partir do momento que o indivíduo está num quarto privado, ele certamente se sente como um paciente privado. Se ele estiver usando o sistema SUS como um todo, onde todos sabem, para pedir um exame, às vezes demora dias, todos nós sabemos que alguns doentes ficam estacionados, aguardando um exame, aguardando seu resultado, durante 1, 2, 3, 5 dias. Isso é muito comum no sistema, uma vez o paciente internado. E as diárias? O indivíduo vai continuar pagando enquanto ele está lá todos esses dias esperando, ou ele vai reclamar porque, afinal, ele está pagando? Então, nós estamos misturando coisas aqui que não devem ser misturadas. O paciente SUS é um paciente SUS. Eu adoraria que a situação fosse muito diferente do que é em muitos lugares do país. Então, a briga não é para contemporizar alguma situação, mas a briga é para que o sistema consiga mais recursos. O nosso país ele gasta quase 40% do seu dinheiro em enrolagem, do seu PIB em enrolagem de dívida, encargos, etc. Se a gente pudesse tirar 10% disso e jogar na saúde, já estaríamos dobrando o que o SUS tem por ano para gastar. Então, o problema é outro. Aqui nós estamos tentando abafar uma situação que tem ainda, para mim, um outro viés gravíssimo. Quem paga a maior parte da conta hoje são os municípios. E todos sabemos que as mudanças ocorrem principalmente às custas de pressão popular, principalmente com apoio de pessoas que são influentes nos seus próprios locais, nas suas próprias comunidades, apoiados ou não por entidades de saúde, entidades médicas. Ora, a partir do momento que essas pessoas, que certamente serão as mais beneficiadas, passam a ter uma alternativa acomodativa para elas, ora, nós esvaziamos mecanismos de pressão locais. E os prefeitos, os vereadores, que têm no dia a dia, que aguentar todas as reclamações da população, eles ficam, talvez, menos atingidos por aqueles que podem, de alguma forma, colaborar ou atrapalhar com seus próprios governos. Então, no fim, eu sinto que isso gera um grande conflito, e um conflito que tem o seu lado ético e moral, por não dizer financeiro. Eu estou lembrando de um paciente, quando eu era secretário de saúde, visitando um dos hospitais da periferia de São Paulo, me aparece um pai com seu filho no colo, uma criança de uns 5 anos, 6 anos, e ele me fala assim, por um acaso, encontrou por um acaso lá enquanto eu fazia muita visita aos hospitais, ele fala assim, meu filho está com apendicite, doutor, e esse é o 3º hospital que eu venho e dizem que não tem vaga para eu operá-lo. É óbvio que eu interferi para que ele pudesse ser atendido. Mas aí eu fico pensando, e se ele ouvisse a seguinte frase, olha, nós não temos vaga, mas os quartos privados têm uma meia dúzia aqui ainda vazios, talvez você pudesse usar um deles. E, claro, que isso tem uma taxa diária que tem que ser cobrada. Olha o conflito que se gera. Olha o conflito. Eu acho que esse conflito é ético. E, portanto, essa proposta de uma categoria especial, para mim, ela é desconcertante. Eu não me sinto nem um pouco confortável com a mistura de sistemas diferentes dentro da estrutura do SUS. Que se brigue para melhorar o SUS, que se brigue para que o atendimento, de um modo geral, possa ter outra cara em vários locais, mas não contemporizar com uma ação que beneficia, talvez, vários pacientes,
com certeza, hospitais. Finalmente, faz parte dessa discussão o papel dos médicos. Os médicos são extremamente mal remunerados. Em São Paulo, o piso básico, 20 horas de trabalho, são R$ 2.000. Com uma gratificação, não sei o quê, vai para R$ 3.000. Com tempo de serviço, você pode ganhar R$ 5.000, R$ 6.000. Mas o básico, o piso, é R$ 2.000. Ora, tantas outras profissões que exigem tão menos na formação do indivíduo são melhor remuneradas, que isso causa uma grande estranheza. Agora, essa é a regra do jogo. O SUS está pagando mal. E nós estamos com os médicos aceitando isso porque talvez não tenham até outra alternativa. Agora, um médico poder cobrar à parte... Ora, cobrar 2 vezes pela mesma coisa, o Estado paga ele ainda a cobra do doente, é um mix que não combina. É um mix que não combina. É antiético. Na minha leitura, é antiético. O indivíduo, você está vivendo, tratando dos seus pacientes à base de um salário, é assim que ele tem que viver. Se ele não aceitar, ele que peça demissão, vai procurar fazer outra coisa. Mas essa é a postura correta e ética do médico. Ele cobrar a parte... Aliás, nós vivemos isso no país há uns 10 anos atrás, e foi uma situação horrorosa, porque muita gente, até conhecida, estava fazendo essa espécie de dupla porta em algumas atividades cirúrgicas em especial. Então, esse outro lado, o do médico, por mais que eu queira defender minha categoria e acho que ela está sendo sacrificada, não vejo isso como uma forma correta de melhorar a remuneração mensal de qualquer profissional, colega de profissão. Agradeço a atenção. Doutor Cutaiti, aproveitando essa abordagem, que faz parte também do recurso, a possibilidade da escolha do médico, isso em relação ao que é o SUS, Vossa Excelência, que foi gestor público já, qual a opinião de Vossa Excelência sobre a possibilidade da escolha? Não especificamente a remuneração, que Vossa Excelência já falou, mas a escolha. O paciente ter o direito de escolher algum médico dentro do sistema. A hora que um paciente é paciente do SUS, ele é paciente institucional. Então, é a instituição SUS que tem que cuidar dele. O ideal é que haja uma relação pessoal, até porque o médico poderá atender melhor se for sempre ele quem vê o paciente. Mas isso não é uma premissa. A premissa é o paciente é institucional. Talvez isso seja diferente no programa Saúde da Família, onde um médico ele é locado para cuidar de um número pré-determinado de famílias, ele é o médico dessas famílias. Aí é ele, enquanto ele estiver nesse emprego. Quando ele estiver de férias, será um outro. Né? Mas ele não é tratado, no sistema como um todo, como um médico exclusivo, ele não é um médico particular. O médico até muitas vezes se põe nessa posição porque ele se envolve com o paciente, se envolve com o caso, mas, de um modo geral, ele é paciente do hospital X, é paciente do posto de saúde Y. Então, embora seja desejável, não é uma premissa. Paciente que é atendido no SUS é paciente institucional. Agradeço a participação do doutor Raul Cutaiti.